conversa, gente. É o seguinte, ó. É, Nós vamos falar sobre dificuldades de aprendizagem e eu vou falar com vocês sobre as características, né, que definem a dificuldade de aprendizagem. E nós vamos falar dessas características principais. E você que é pedagogo, psicopedagogo, você que é professor em sala de aula, você vai perceber exatamente e começar a identificar essas dificuldades na sala de aula e vai poder orientar os pais também a respeito. E também estarei falando um pouquinho da diferença que existe entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. É algo que realmente nós precisamos saber definir para que a nossa prática seja de especialista, né, gente? Por que eu falo sobre o especialista? Por que o especialista é o meu objetivo, né? Porque o professor precisa saber do que ele está fazendo, ele precisa saber do que ele está falando, ele precisa ter autonomia. O professor tem que ser uma pessoa assim, igual é um médico, sabe? Que entrou um paciente lá no consultório dele e pelas características dos sintomas, ele sabe identificar qual é a necessidade dessa criança, ou do paciente, enfim. Agora, o professor, muitas vezes, ele recebe o aluno e ele nem sabe, às vezes, o nome da criança, né? Não sabe nem quais são os antecedentes da criança, não percebe quais são as necessidades dessa criança. E aí ele fica concentrado mais no conteúdo do que no processo de aprendizagem. Então, o especialista, ele precisa prestar atenção nos processos de aprendizagem. Ele precisa entender e diferenciar ali por que essa criança está com essa dificuldade ou é um transtorno. Meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar essa criança a sair desse lugar? Se ela não está conseguindo, o que eu tenho que fazer? Então, o especialista, ele precisa desse olhar, ele precisa entender do que ele está falando, conhecer o terreno dele, né? E muitas vezes eu fico assim muito triste, porque tem pais que chegam lá no meu consultório de psicopedagogia e falam assim: a escola não me falou nada sobre essa dificuldade, mas eu percebo que o meu filho tem uma dificuldade para ler, ou eu percebo que o meu filho tem uma dificuldade para contar. E eu queria entender isso, e o meu outro filho não foi assim, e agora esse filho está passando por essa necessidade, eu queria entender, e procuram por si só o consultório da psicopedagogia. E aí eu fico pensando, essa criança passou pela escola, passou pela mão de vários professores, e nada foi dito para essa família. Isso acontece muito. Eu não sei se acontece na sua realidade, mas eu não quero que você deixe passar na sua sala de aula uma criança sem que seja percebida. Então, por isso que eu tenho buscado estimular vocês e falar assim: olha, você pode ter acesso a informações que te farão, que farão de você um especialista naquilo que você faz. Então, você hoje vai sair daqui diferenciando e caracterizando dificuldade de aprendizagem, de transtorno de aprendizagem. E isso vai ficar bem claro para você, tá certo? Então, vamos lá, gente. Dificuldade de aprendizagem. O que seria, para começar a falar de dificuldade de aprendizagem, nós precisamos entender primeiro o que é a aprendizagem. Porque, assim, para você caracterizar uma dificuldade, você precisa de um pressuposto, né? Então, assim, você precisa entender o que é aprender, para você identificar se essa criança realmente não está aprendendo, tá? Então, eu quero trazer primeiro para você a definição de aprendizagem. Então, eu vou trazer 2 conceitos para trabalhar com vocês nessa aula, tá? O primeiro conceito é um conceito que a Marta Helvas trata num dos seus livros, onde ela diz o seguinte: que aprender é um ato cerebral de plasticidade cerebral modulado por fatores intrínsecos e extrínsecos. Ou seja, aqui ela coloca o fator genético e as experiências como fatores que contribuem para uma plasticidade cerebral. Ok.
Sendo os fatores internos e externos responsáveis para uma aprendizagem, essa aprendizagem precisa necessariamente trabalhar na mudança. Então, por que aprender é também mudar? Aí eu vou dizer para você. Se aprender é um ato cerebral de plasticidade cerebral, o que é plasticidade cerebral? Plasticidade cerebral é a capacidade do nosso cérebro de criar novas conexões para aprender algo. Exemplo, nós todos que estamos aqui nessa aula temos a leitura e escrita como uma habilidade desenvolvida. Quando você nasceu, até os seus 5, 6, 7 anos, você talvez não tivesse essa habilidade muito bem trabalhada. E daí, quando você aprendeu e entendeu o que seria a leitura e a escrita, o seu cérebro fez conexões para que isso pudesse acontecer. As conexões aconteceram e você aprendeu, mas antes você não tinha essa aprendizagem. Seja para qualquer coisa. Eu sempre dou o meu exemplo de costurar. Eu não gosto de costurar, eu não faço bainha numa calça, porque eu decidi não aprender. Mas o dia que a minha mãe falar assim para mim, Carla, eu não vou dar mais bainha na sua calça e eu vou precisar te ensinar. Eu vou precisar me esforçar para aprender, porque minha mãe me prometeu que não vai mais fazer bainha na minha calça, ok? E aí, o caminho neural que eu tinha de vou pedir minha mãe para fazer essa bainha para mim, mudou para agora eu tenho que aprender. Então, é como se fosse abrir um caminho para que aquelas conexões estejam passando. Então, ora antes eu não tinha, mas isso não significa que eu não poderei ter. Então, eu posso criar um caminho, eu posso abrir um caminho para que eu possa aprender uma habilidade, tá certo? Para que eu possa desenvolver a minha capacidade. Então, a plasticidade cerebral é essa capacidade que o nosso cérebro, plasticidade cerebral é essa capacidade que o cérebro tem de se modular por fatores que tem dentro de mim e por fatores externos. Então, o meio nos influencia, a genética nos influencia, os estímulos que o meio oferece para o cérebro, isso vai influenciar na sua aprendizagem e daí vai. Só que toda essa influência gerando essa plasticidade cerebral tem um resultado. Sabe qual é o resultado? Mudança. Aprender precisa ser igual a mudar. Porque quando o nosso cérebro busca um novo caminho e quando o nosso cérebro faz conexões e sai dali uma aprendizagem, sabe o que significa? Que você mudou. E mudar significa mudar não só no seu cérebro, mas você pode mudar em muitas áreas da sua vida e eu vou te mostrar aqui onde essa aprendizagem pode produzir uma mudança. Antes de falar em quais áreas da nossa vida a aprendizagem pode mudar, eu quero colocar aqui que tem crianças que entram de um jeito na escola e saem do mesmo jeito na escola. Elas não aprendem nada. Essas crianças não aprendem nada ou não aprendem o suficiente. Elas passam pelo processo. Vou dar um exemplo. A criança hoje entra na educação infantil, tá? O nosso sistema de ensino público do nosso país oferece a educação infantil para que essa criança chegue lá, ok? Pois bem, antes não oferecia, mas hoje oferece. Essa criança entra na educação infantil, passa para o ensino fundamental, passa pelo ciclo de alfabetização do ensino fundamental e ela é empurrada para as séries finais do ensino fundamental 1, tá? Sem saber ler e escrever muitas vezes. E aí eu te digo, essa criança aprendeu? Essa criança mudou, mas Carla, ela teve contato com muitos estímulos. Ok. Agora eu pergunto, qual é a qualidade dos estímulos que essa criança recebeu? A gente tem que pensar nisso também.
tá? Não adianta você achar que você está fazendo muita coisa, quando, na verdade, aqueles estímulos não estão gerando plasticidade. Aqueles estímulos não estão fazendo com que essa criança aprenda. Consequentemente, essa criança não está mudando. Essa criança entra na educação infantil no nível pré-silábico e sai da educação infantil no nível pré-silábico e quase que sai do ensino fundamental, ou sai, em muitos casos, no nível pré-silábico também. Mas, poxa, ela passou pela mão de vários professores, por que essa criança ainda saiu assim? Ela escreveu, ela copiou do quadro, ela aprendeu a fazer as letras, mas por que ela ainda saiu pré-silábica? Porque não houve caminho de plasticidade cerebral, ela não aprendeu, então ela não mudou. Porque mudar precisa alcançar, porque mudar precisa alcançar aprender precisa alcançar uma mudança. Mudança aonde, Carla? No cérebro primeiro. Primeiro no cérebro. E quando eu falo uma mudança no cérebro, não sei se vocês estão acompanhando isso, se vocês conseguem entender aonde que acontece essa mudança. Essa mudança acontece na massa cerebral, acontece nos caminhos neurais. Nossa, você tem noção de que um estímulo de qualidade que você oferece para uma criança e que quando o resultado daquele estímulo é uma aprendizagem que ficou, o cérebro dela mudou, uma mente quando se expande, ela não volta mais ao tamanho original? O que isso quer dizer? Que quando a sua forma de pensar, a partir de uma aprendizagem, te faz mudar, você não desmuda, não existe isso. Não existe isso. Ainda que você fale assim, Carla, eu vou fazer o possível para ficar aqui nessa live e não vou aprender nada. Só tem uma forma de você não aprender nada, de você ligar o computador ou o seu celular, né? E ficar vendo uma outra coisa, dando atenção para uma outra coisa. Se você prestar atenção e se esse assunto te interessa, você vai aprender, e isso vai produzir uma mudança na sua mente, se você permitir, evidentemente, também, né? Tem pessoas que não praticam, ou aquilo não faz sentido para ela, enfim, não muda. Eu tenho. Eu posso mudar também em relação à minha vida emocional. Eu posso me fortalecer emocionalmente, porque quando eu aprendo algo e mudo o meu comportamento, eu mudo as minhas emoções também, né? Porque isso passa a gerar autoconfiança, eu passo a me ver melhor, eu posso me ver assim como uma pessoa mais fortalecida. Por quê? Porque eu aprendi a lidar com o mundo exterior, eu aprendi a trabalhar melhor no meu emocional. Isso é aprender? É aprender. Isso é mudar? É mudar, tá certo? Eu passo de uma pessoa reclamona e negativa para uma pessoa super positiva e produtiva. Isso trabalha no emocional. Qual é o outro nível de mudança que nós também produzimos? Gente, na nossa história de vida. Já foi comprovado cientificamente em estudos, tá? Que a sua história de vida, tá? A sua genética, tá? Já foi comprovado, por exemplo, que a carga genética que você traz do seu pai e da sua mãe, tá? Você recebe isso sem querer, na verdade, pode ser modificada a partir de novas aprendizagens. Então, existem, por exemplo, combinações de DNA que hoje podem ser alteradas por meio de uma mudança cognitiva estrutural, e isso vai afetar no DNA. Você pode começar a curar algumas questões genéticas que foram desenhadas do seu pai, da sua mãe, porque você aprendeu algo e você começou a mudar. E isso muda o seu cérebro, muda o seu interior e muda de verdade, gente. Não sou eu que estou falando isso. Então, pesquisem sobre essa relação, pesquisem sobre a epigenética, que vocês vão começar a entender um pouco sobre isso, tá? Então, onde que eu quero chegar com tudo isso? Porque aprender é algo maravilhoso. Agora, Carla, tudo bem, isso é aprendizagem. A primeira condição para essa aprendizagem, pessoal, é exatamente o quê? É compreender que tudo que você aprende na escola
não nasceu com você, tá? Você não saiu da barriga da sua mãe programado, sabendo as cores, sabendo as letras, sabendo conceitos matemáticos e lógicos. Você não saiu programado com isso, tá? Você vai aprendendo. E se eu aprendo, eu preciso primeiro entender que eu aprendo tudo isso no ambiente escolar, e isso é muito importante, tá? Eu também preciso aprender que para que eu possa aprender ou ensinar alguém a aprender algo, né? Eu preciso otimizar o potencial de aprendizagem dessa criança. Essa criança ela não pode, de maneira nenhuma, pessoal, não ser potencializada nessa aprendizagem. Então, se você deixa de estimular uma criança no seu potencial e só fica olhando para a dificuldade dela, você não está promovendo a aprendizagem. Nós precisamos olhar para uma criança e entender que ela tem um potencial e que você pode estimular esse potencial, tá? Que eu sou interessada no desenvolvimento das pessoas. Tanto sou interessada no desenvolvimento das pessoas que tudo que eu busco fazer, eu busco compartilhar. Por quê? Porque eu sei que você tem potencial para isso. Eu sei que se eu exigir um pouquinho mais de você, você pode produzir uma aprendizagem muito bacana, tá? Outra coisa que eu preciso entender são as experiências multissensoriais desde a educação infantil. Eu preciso que você entenda que, desde muito cedo, antes de ir para a escola, essa criança precisa ser estimulada para que o potencial de aprendizagem dela apareça. Outra coisa, eu preciso entender que no processo de ensino-aprendizagem, a mediação de tudo que a criança precisa aprender ela precisa existir. O que seria essa mediação no processo de estimulação cognitiva estruturada? É a base que Forenstein traz quando ele fala que o professor, ou o pai, ou a mãe, ele precisa estar entre o processo de aprendizagem. Ou seja, eu tenho um estímulo, eu tenho que estimular essa criança, só que nesse meio eu dou o estímulo e até chegar a criança a um determinado estímulo, eu tenho que criar condições ali para que essa criança receba esse estímulo, e essa criança recebendo esse estímulo, ela possa me dar uma resposta de aprendizagem. Só que eu preciso estar em toda a parte do processo. Eu não posso ser só aquele professor que olha para o aluno em que ele tem que correr atrás do próprio aprendizado. Não, eu tenho que criar condições para isso, tá? É responsabilidade do mediador. Eu preciso também, para que essa criança aprenda, elaborar planejamentos e estratégias estruturados, de modo que também sejam estimulantes e desafiadores para essas crianças. Não dar o café com leite, mas também não dar feijoada, né? Nós precisamos encontrar ali o ponto de equilíbrio para entender o que essa criança realmente precisa para que ela possa aprender. Sabe por quê? Porque se essa criança entender que aprender é algo que produz uma mudança nela, que aprender é algo positivo, essa criança vai começar a se envolver com a aprendizagem e esse emocional dela vai começar a ser ativado e ela terá desejo e prazer para aprender. Isso é muito importante. O prazer pela aprendizagem. Tem muitas crianças que estão desestimuladas e muitas vezes encaminhadas para o consultório de psicopedagogia para avaliar a aprendizagem delas, só que elas não têm nada. Elas têm desprazer, porque elas chegam na escola e simplesmente estar na sala de aula é uma tortura. Eu estava conversando hoje com uma amiga e falando de algumas questões sobre inclusão escolar, essas coisas. E aí eu estava muito angustiada, sabe? De ouvir de uma criança que ela está contando no dedo o dia que que ela não vai mais precisar ir para a escola. Então, assim, estar na escola para ela é um sofrimento muito grande. E quando chega nesse nível, pessoal, eu fico pensando qual é o nível de sacrifício que essa criança está fazendo para estar no ambiente escolar, tá? Então, assim, não tem sentido mais. Agora, é muito legal quando uma criança está em casa, agora nesse período de reclusão e tal,
e a criança fala, ou no fim de semana, que seja, está em casa, e aí ela diz assim, eu estou doida para ir para a escola. Por que ela está doida para ir para a escola? Porque naquele lugar é um lugar de prazer para ela. Naquele lugar ela tem boas recordações, naquele lugar o aprender é estimulante. Então tenha muito cuidado em relação àquilo que você está veiculando lá no seu ambiente de trabalho, a forma como você tem conduzido tudo. Se pergunte se você tem provocado condições para essa aprendizagem. Eu não quero nem entrar no mérito das questões hormonais, tá? Mas é muito importante que você saiba que a quantidade de cortisol, ela inibe o aprendizado, tá? Então, assim, o aumento do nível do hormônio responsável pelo estresse, ele bloqueia a aprendizagem, e nós precisamos estar atentos a isso, tá certo? Outra coisa que você precisa entender, né, em relação a isso, produz aulas que tenham níveis de dopamina, né? Onde essa criança seja estimulada, onde essa criança realmente sinta prazer de estar, ok? Então, se avalie, essa atividade aqui, ela produz cortisol ou dopamina? E aí você vai ter um termômetro para que você possa levar melhor os seus alunos, tá? E aí, o que seria uma dificuldade de aprendizagem, então? Até aqui, nós trabalhamos as condições para a aprendizagem e a definição de aprendizagem. Então, vamos lá. O que seria agora uma dificuldade de aprendizagem? Então, assim, o que é uma dificuldade de aprendizagem? São resultados de algumas falhas intrínsecas e extrínsecas desse processo, ou seja, da mesma forma que aprender reúne fatores internos e externos, para você entender a dificuldade de uma criança, ela também, as falhas nesse processo, também vão aparecer, porque internamente e externamente, essa criança não está caminhando muito bem, tá? E aí, outra coisa, outra definição de dificuldade de aprendizagem é a resposta insuficiente do aluno a uma exigência ou demanda da escola, analisada por diferentes perspectivas. Ou seja, a criança não está alcançando alguma aprendizagem por algum fator, tá? E nós temos que entender quais são esses fatores e nós vamos falar sobre isso. Mas antes, eu quero mostrar para você que as dificuldades de aprendizagem, elas alteram a possibilidade de aprender. Só que, assim, independe da condição neurológica. Não é porque uma criança está com dificuldade em aprender alguma coisa que ela tem uma dificuldade neurológica. Não necessariamente. Quando se fala de dificuldade de aprendizagem, isso não está associado a um fator neurológico, tá? Por quê? Porque a dificuldade de aprendizagem é algo genérico. Genérico. Então, assim, eu posso ter uma dificuldade hoje em português, amanhã eu posso ter em matemática, depois eu posso ter em história, depois eu posso ter em geografia. Ele é percebido de forma mais genérica. Por que é percebido de forma mais genérica? Porque se eu hoje estou com dificuldade em matemática e eu entendi o conteúdo, pronto, a minha dificuldade passou, tá? Então, dificuldade, ela pode ser considerada, para melhor entendimento, sobre comparada, né, a facilidade. Então, eu tenho uma dificuldade ou eu tenho uma facilidade. Então, não significa que essa dificuldade não possa virar uma facilidade. Deu para entender? Então, assim, os erros são passageiros. Nossa, eu ainda não entendi o conceito de dezena. E estou com dificuldade nisso. Então, assim, a dificuldade nossa, olha só, vamos usar material dourado? E você vai entender melhor sobre os agrupamentos. E vai classificar direitinho por que esse grupo é nomeado dezena. E o que significa isso? Ok, agora eu entendi. Pronto, a dificuldade foi sanada. Daqui a pouco pode ser um conteúdo de história, e daqui a pouco pode ser de ciências, e assim vai. Então, eles são passageiros. Em geral, quando a dificuldade de aprendizagem ela ocorre, o pai ele chama alguém,
por exemplo, para ajudar essa criança numa tarefa, o professor pega essa criança no horário vago e dá um gás na aprendizagem dessa criança. E aí, essa criança, opa, aprende. Quem já passou por isso, pessoal? Escreve aí para mim. Se você já teve um aluno que você ensinou algo para ele, diante de uma dificuldade que você percebeu, e rapidamente você sanou aquela dificuldade e a criança começou a se desenvolver naturalmente. Quem já passou por isso? Escreve aqui nos comentários para eu saber se você já passou por isso. Vamos lá. Mostra aí para mim, pessoal. Vai escrevendo, tá? Bem, se os erros são passageiros, nós precisamos entender que eles, a partir de uma intervenção, você consegue evoluir com a criança, entende? Então, às vezes, não precisa de muito. Não precisa a criança ficar agarrada na explicadora, no professor particular, durante tantos anos. Tem criança que não sai do professor particular. E vocês vão saber o motivo daqui a pouco. Agora, tem criança que uma aula é suficiente. Eu lembro que eu tirava a dúvida das crianças, e aí, daqui a pouco, eu só falava para a mãe, não precisa nem botar no explicador, não. Daqui a pouco isso melhora, fica tranquila. Então, assim, ó, porque eu sabia que o que estava faltando, e eu dei para a criança o que estava faltando, e depois ele fluiu. Gente, os consultórios de psicopedagogia, eles estão repletos de crianças com dificuldades de aprendizagem, tá? E se estão repletos é porque essas dificuldades muitas vezes não foram percebidas lá na escola e nem sanadas. Porque muitas vezes a dificuldade de aprendizagem pode ser sanada na própria escola, tá? Ó, a Renata está falando que já teve, a Sirlene também já teve, Rejane, ó. Isso aí, ó, muita gente, a Tamara falou que ela mesma é infração. Eu também, Tamara, eu não entendi a fração. Que legal. Então, vamos lá. Então, gente, com uma boa evolução existe quando existe uma intervenção, tá? E ele é mais evidente quando há um desequilíbrio escolar. Como assim desequilíbrio escolar? Às vezes a criança, ela está numa série ou numa escola que é muito conteudista, ou o professor ele é muito acelerado, não dá tempo da criança acomodar os conhecimentos, e dali nasce uma dificuldade, porque houve um desequilíbrio. A criança ainda não se acostumou com aquele ritmo, tá? E aí, mas daqui a pouco que ela se acostuma, que ela acomoda aquela aprendizagem, a coisa flui. E, por exemplo, ó, a mudança de educação infantil para alfabetização, a mudança do 2º para o 3º ano, a entrada da criança no ensino fundamental 2, né? Os alunos do 6º ano, o primeiro bimestre, sempre são arrasos, tá? Por quê? Porque é um ambiente novo, porque ali a demanda é diferente da anterior, agora ele passa a ter vários professores e antes ele só tinha uma. Então, isso tudo interfere, tá? E pode gerar dificuldade de aprendizagem, tá certo? Então, vamos lá, outra coisa. A dificuldade de aprendizagem, ela vem relacionada com os aspectos externos do indivíduo e afetam internamente. Ou seja, para ter uma dificuldade de aprendizagem, tem que ser de fora para dentro, tá? Uma dificuldade de aprendizagem, ela vem de fora. O ambiente também oferece isso. E existem alguns fatores internos que também contribuem para essa dificuldade, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? E aí, como já foi falado, o nível de ocorrência é maior na sala de aula. Então, quais são os fatores? E aí eu vou falar, a psicopedagogia traz para falar com vocês sobre os fatores que interferem nessa aprendizagem. Então, nós temos aí, ó, a sociedade é um fator que interfere na aprendizagem. Eu tenho a escola como um fator que interfere na aprendizagem. Ambos fatores são de ordem externa.
não está no controle da criança, tá certo? Ele está numa sociedade, inserido numa sociedade que contribui para a sua dificuldade de aprendizagem. Ele está dentro de um ambiente escolar que também contribui para essa dificuldade de aprendizagem. A gente vai ver ali alguns pontos importantes. São externos a ele, não depende dele, tá? E tem também o fator interno, que é algo que vem dele e que está interferindo nesse processo. E a gente vai ver quais são esses pontos dentro de cada um desses fatores, tá certo? Então, olha só, gente. Quando eu falo da sociedade, como que a sociedade pode interferir, tá? Na dificuldade de aprendizagem? Muito simples, pessoal. Essa sociedade, eu tenho o sistema político, eu tenho a parte socioeconômica, eu tenho a base familiar dessa criança, que entra também como um grupo social, e que isso pode interferir nessa não aprendizagem dessa criança. Por exemplo, um sistema um sistema político que inibe essas crianças de aprenderem, que não investem, tá? Então, essa parte sociocultural, onde essa criança mora, com quem ela convive, quais as referências que essa criança tem, isso também pode afetar a aprendizagem dessa criança. As condições socioeconômicas, pessoal. Então, assim, as condições socioculturais e socioeconômicas interferem diretamente, tanto no comportamento quanto na aprendizagem, tá? Nós temos que entender que o meio que essa criança vive, ele pode afetar bastante qualquer nível de desenvolvimento dessa criança. Mas só que aqui nós estamos falando de aprendizagem, tá certo? E aqui, ó, eu tenho também a escola. Como que Mas, Carla, como a escola pode ser responsável pela dificuldade da aprendizagem? Gente, a escola pode ser responsável pela dificuldade de aprendizagem. Pasmem. Pasmem que tem muitas escolas que viraram fábrica de dificuldade de aprendizagem. Eu falo isso assim com meu coração apertado, mas é verdade. Eu não posso fechar meu olho e nem enganar você, porque você também sabe disso. Você também sabe disso. Você muitas vezes pode estar sendo tendo que se submeter a determinadas ordens que você nem acredita. Você nem acredita. E aí você sabe que, da forma como você ensina, muitas vezes, interfere na aprendizagem dessa criança, tá? Então, olha só, como que a escola interfere na aprendizagem dessa criança? Gente, através da má qualidade daquilo que está sendo estimulado, a desqualificação profissional. Gente, essa má qualidade... eu vou falar mais abaixo sobre isso. O descomprometimento com o ensino e aprendizagem. Tem escolas que estão mais preocupadas com como ela vai aparecer para a sociedade, tá? Nos índices internos e tudo mais, do que com a qualidade daquilo que ela está... aliás, com a qualidade daquilo que ela deveria se comprometer. Tá? A desqualificação profissional, escolher profissionais e não capacitá-los, não estimular que esses profissionais melhorassem a sua performance. Então, tudo isso afeta, porque olha só, você imagina o seu filho aí, você que tem filho, né? Eu tenho 2 princesas. E quando a escola das minhas filhas não estão atendendo as minhas expectativas em determinado ponto, nossa, eu fico muito preocupada. Então, eu vou à escola, eu tento conversar, eu tento mostrar, para contribuir para que a escola também cresça, porque se a escola cresce, a minha filha também cresce na aprendizagem. Agora, em contrapartida, eu sei que tem muitas escolas que se fecham e não querem saber se você está gostando ou se você não está gostando. Eles estão ali porque eles estão pensando em outra coisa. Se for escola particular, ela está pensando nos ganhos que esse negócio
pode produzir, eles estão, se for escola pública, eles estão preocupados mais com os índices que aparecem, aí te pede para mascarar nota e tudo mais, não é? Ou não te dá qualificação para isso, e daí vai. Então, a escola, ela pode sim ser um produtor de dificuldade de aprendizagem. A falta de atualização tecnológica da escola, nossa, nós somos professores do século XXI, a escola precisa ser professor do século XXI, precisa ser a escola do século XXI e não a escola do século XX. Eu estou falando isso direto. Escola do século XX, já passou, gente. Então, nós temos que embarcar aí utilizando tecnologias para que a criança possa se sentir no século que ela se encontra. Tá? Então, isso é muito importante também. A metodologia ou a falta de uma metodologia, às vezes a escola escolhe uma metodologia porque é uma escola tradicionalíssima naquele lugar e que sempre foi assim, e acho que vai morrer assim também. Escola com síndrome de Gabriela. Não, e assim como professor com síndrome de Gabriela. Não, isso sempre deu certo. Vocês sabem que eu falo muito de alfabetização, e às vezes tem professor que fala assim: não, eu alfabetizei com 30 anos no mesmo método. Parabéns! Vamos mudar então? Experimentar aquilo que a neurociência mostra? O que você acha? Ok? Porque é proibido, existe uma sentença de morte sobre você, sobre a sua escola. Eu não entendo. E aí você está sendo produtor de dificuldade de aprendizagem, porque ou você não tem metodologia ou você não se atualiza. E aí você deixa de alcançar. Então, tem crianças hoje que estão com dificuldade em língua portuguesa e em matemática, por exemplo, e consequentemente em todas as outras, por causa de uma má alfabetização e uma falta de estimulação lógica. Porque se fecham em aplicar conteúdos para essa criança, e conteúdo, e não faz pensar. Então, assim, é muito complicado o fator escola, tá? Outra coisa aí que eu coloquei por último, ó, um nível de exigência baixo ou alto demais, pelo amor de Deus. Nível alto, nível baixo de aprendizagem. Vamos buscar um equilíbrio? E quando se trata da própria criança, existem fatores que podem interferir nessa aprendizagem também. Só que eu sei que tem psicopedagogo aqui. O psicopedagogo, ele não é um profissional que vai bater o martelo em questões patológicas de aprendizagem, tá? Ou de desenvolvimento, de comportamento. Não. Mas o psicopedagogo, ele, na hora de avaliar, ele precisa, primeiro, não olhar para a criança. Não é a criança que ele tem que olhar. Sabe para quem que ele tem que olhar? Ele tem que olhar para a família, ele tem que olhar para o meio que essa criança vive, ele tem que olhar para a história de vida dessa criança. E depois ele olha, sabe para onde? Ele olha para a escola. Vai lá na escola, tenta entender como é que funciona a escola, tenta entender o histórico dessa criança na escola. Porque se ele já começa a perceber que dentro de casa essa criança sofre e na escola essa criança sofre, como que ela vai aprender? Ok? Então, assim, se existem barreiras nesses fatores externos, eu já tenho que entender que, opa, essa dificuldade de aprendizagem pode estar vindo por esse caminho. Mas depois eu também vou olhar para dentro dessa criança para saber se existe algo que ela traz consigo. Vou dar um exemplo. Eu já atendi várias crianças com esse mesmo caso, de terem pavor da escola. Pavor da escola. Ah, o meu filho não está lendo direito, o meu filho está com nota baixa e tal, não. Fui investigar. Nossa, eu comecei a fazer algumas avaliações com a criança para saber qual era o vínculo de aprendizagem dela. E aí teve aluno que se desabou lá comigo e disse que odiava a professora, que a professora falava e ele não entendia nada, que quando ele ia perguntar, a professora mandava ele ficar quieto, e tá, tarará, tarará, e daí vai. E essa criança, ela estava unindo, tá? Ela estava sendo afetada por um fator externo, e internamente estava distanciando ela de uma aprendizagem, estava gerando dificuldade, mas era uma criança que passou em todos os testes, passou no teste de atenção, passou no teste cognitivo, a criança não tinha nada, a criança é inteligente demais, mas aonde que estava o problema?
um fator emocional gerado por um fator externo a ele, que estava tirando o gosto e o prazer pela aprendizagem. Então, a dificuldade de aprendizagem, ela precisa ser observada por vários fatores. Outra coisa, fatores orgânicos, aspectos orgânicos da criança. A gente precisa entender de onde que essa criança veio, como ela nasceu, se teve intercorrência no parto, se essa criança, por exemplo, ela tem uma adenoide, se essa criança teve otite de repetição, enfim, tantas coisas relacionadas à questão orgânica que podem afetar sim. Vocês sabiam que a adenoide, por exemplo, o fato de impedir a criança de respirar, ela mal oxigena o cérebro e, consequentemente, ela não vai aprender direito. E você já levou seu filho no otorrino para fazer uma avaliação? Certo? Então, assim, é algo que nasceu dessa criança e que pode estar impedindo essa criança de aprender. Ou, às vezes, essa criança nasceu com um apigar baixo, às vezes, essa criança ela teve uma questão no parto, uma intercorrência e que trouxe algum tipo que pode ter gerado aí no seu desenvolvimento um prejuízo, um baixo peso ao nascer. Então, existem vários fatores a nível orgânico que pode afetar. De base cognitiva, o quê? A não estimulação adequada nas etapas anteriores. Então, se eu estou hoje com uma criança com dificuldade de aprendizagem no segundo ano, como foi a alfabetização dessa criança? Como foi essa criança na educação infantil? Eles estimularam o que precisava estimular para que essa criança chegasse ao segundo ano e acompanhasse a aprendizagem? Não. Então, ela tem uma questão aí de base cognitiva que nós precisamos corrigir. Agora, isso não quer dizer que seja algo patológico, de maneira nenhuma. Foi a não estimulação adequada, tá certo? Então, vamos lá, gente. E aí, gente? Até aí, vocês estão entendendo direitinho? Compartilha aí comigo. Ó. Compartilha comigo. Só para eu saber se até aí ficou tudo certinho, para a gente seguir. A Kelly está dizendo, ó, fui obrigada a aprovar 2 crianças para não diminuir o índice da escola. Todas essas pessoas que têm adenoide, pode acontecer isso? Depende, tá? Não é uma determinação, não. Mas precisa saber, porque tem crianças que têm que acaba respirando muito pela boca e não oxigenam o cérebro da forma como deveria. Então, às vezes, o tamanho dessa carninha ali, né, que popularmente se fala, pode sim estar afetando a entrada de ar, tá? Quer ver, ó, eu tenho desvio de septo, e isso afeta a minha respiração, que afeta a minha voz, que afeta meu processamento, entende? Então, a gente precisa realmente ver, precisa corrigir. Ó, oi, Carla, o que você acha de crianças que têm dificuldade e ou algum transtorno e tira notas boas na escola? A família sabe que a capacidade dessa criança, ainda assim, as notas são boas. Ué, se ela tem notas boas, ela não tem dificuldade para aprender, né? A dificuldade da aprendizagem é algo que tira a criança desse ganho, tá? Que é a aprendizagem. Ela não consegue aprender alguma coisa. E aí você vai, supra a necessidade dela e ela não tem mais dificuldade, gente. É passageiro, tá? Não é porque uma criança tem dificuldade de aprendizagem hoje que ela terá a vida inteira. Agora, uma criança com um transtorno, não necessariamente ela tem a dificuldade de aprendizagem. Vou dar um exemplo. A minha filha tem um transtorno comportamental, né? E aí é de base neurológica, que é o TDAH. Nem todo TDAH tem dificuldade de aprendizagem. Tá certo? Ela não tem dificuldade de aprendizagem, a minha filha. Ela tem dificuldade em organização, ela tem dificuldade processual, e daí vai. Mas é da vida. Para aprender, nossa, a Karina é muito inteligente. Ok? Então, assim, ela tem TDAH. Então, não necessariamente. Agora, tem criança que tem um transtorno comportamental, um transtorno neurológico, mas também tem, junto com isso, um transtorno de aprendizagem. Então, a gente precisa separar.
Tá certo? Então, a gente precisa entender onde que isso respinga. O que que é comportamento, o que que não é, tá bom? Ah, tá amando, tem um aluno exatamente nesse quadro que apresentou. Muito bem, perfeito, ficou claro. Posso seguir então, né? Então, assim, o que vocês precisam entender da dificuldade de aprendizagem? Que ela tem uma origem, tá? Que de base externa e interna, e que você precisa entender quais são os pontos que você precisa observar. Se é dificuldade de aprendizagem, a característica principal é que é passageiro. Nenhuma criança fica com dificuldade de aprendizagem se tiver o estímulo certo, tá? Então, assim, trouxe o estímulo certo, então vamos lá. Carla, então o meu filho tem dificuldade na alfabetização, então ele já não é mais dificuldade de aprendizagem e foi promovido? Não, gente, às vezes ele tem uma dificuldade de aprendizagem provocada pela falta de estimulação adequada da escola. Eu vejo isso direto. Ah, Carla, será que meu filho tem dislexia? Não, seu filho não tem dislexia. Ele não tem transtorno de leitura e escrita. Não tem. Ele está sendo submetido a um tipo de estimulação na escola que não é adequado ao desenvolvimento. E é por isso que ele não está caminhando. E isso é super comum, tá? Juliana Vasconcelos, tive um aluno com autismo, embora tivesse muita dificuldade com oralidade e comunicação, ele era muito fácil de absorver conhecimento, tá vendo? Olha aí, gente. Mais um. Então, assim, não é porque a criança tem um CID que isso irá respingar na dificuldade de aprendizagem. Assim como tem crianças que não têm um CID e que têm dificuldade de aprendizagem. Então, a gente só precisa entender o que é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá? Agora, vamos falar de transtorno ou distúrbio de aprendizagem. Então, vamos lá. O que é um transtorno de aprendizagem? O transtorno de aprendizagem, vamos pegar na origem dessa palavra, né? E a gente divide aí em duas partes, né? Disturbare, tá? Distúrbio. O que é um distúrbio? É uma alteração violenta na ordem natural da aprendizagem. É para a criança aprender nessa direção. Só que essa criança não aprende nessa direção e ela está totalmente em outra rota. E aquilo não entra na cabeça dela, e isso atrapalha o nível de desenvolvimento dela, tá certo? Você pode usar as melhores estratégias, muitas vezes, e não vai ser o suficiente. E então isso não é mais uma dificuldade. Então vamos lá, gente. Transtorno de aprendizagem, o que é? Pode ser considerado como uma inabilidade específica que esteja ligada às habilidades de leitura, escrita e matemática. Em crianças que apresentam resultados abaixo do esperado para a escolaridade. Então, assim, ó, essa criança ela vai muito bem em tudo na vida dela, mas eu não entendo por que ela não entende matemática. Nossa, mexe no celular melhor do que o pai e a mãe junto. Sabe resolver problemas assim, decora uma música, meu Deus do céu, sabe jogar no videogame, sabe fazer tanta coisa. Meu filho é muito inteligente, tem mãe que fala. Mas por que ele não aprende matemática? Muito bem. Por que ele não alfabetiza? Vamos investigar? Então, assim, é algo específico, é diferente da dificuldade de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem é algo mais genérico. E o distúrbio é específico, eu não consigo isso não entra na minha cabeça. Você pode fazer tanta coisa que isso não será suficiente de uma vez. Não vai ser rápido. Tá? Quando se trata de um transtorno de aprendizagem, ele vai precisar de mais tempo, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Ok, então só precisam entender o seguinte: o que diferencia a dificuldade de um transtorno? Anota aí, dificuldade é passageira e um transtorno é persistente e específico, tá? Dificuldade, ele é genérico e passageiro. Coloca assim, tá? E um transtorno de aprendizagem é o quê? Ele é específico e duradouro. Pegou aí? Pegou essa definição? Se você pegou,
aliás, essa comparação, eu diferenciei, tá? Transtorno de dificuldade. Coloca aí para mim se você pegou isso. Se você entendeu essa diferença, se você anotou, escreve isso nos comentários. Vamos lá, vamos aprender, vamos sair de uma aprendizagem passiva para uma aprendizagem ativa. O que é uma aprendizagem ativa, pessoal? Quem me segue sabe. Aprendizagem ativa é quando eu aprendo e replico, ensino para alguém. Escreve aí para mim, ó. Escreve aí para mim, qual é a diferença de distúrbio de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem para dificuldade de aprendizagem? O que um transtorno ou um distúrbio de aprendizagem, tá? Um transtorno ou um distúrbio de aprendizagem, ele tem algumas características. A primeira característica que eu coloco aqui é que a quantidade de crianças que são acometidas por um transtorno de aprendizagem é de 3 a 5% da população, segundo as pesquisas. Se você tem crianças na sua sala de aula que a quantidade é superior, com transtorno de aprendizagem, que a quantidade é superior, eu quero dizer a você que pode ser que essas crianças estejam mal diagnosticadas, tá? Pode ser que elas não tenham transtorno de aprendizagem. Pode ser que ela tenha sido verdadeiramente mal diagnosticada. Por quê? Porque a quantidade de crianças com transtorno de aprendizagem é muito inferior. De distúrbio, de dificuldade de aprendizagem é muito superior. Então, pode ser que você tenha mais crianças com dificuldade de aprendizagem e menos criança com transtorno. E aí, por falta de definição e de avaliação, botam todo mundo no mesmo saco. Tem que ter cuidado com isso, tá certo? Outra coisa importante dentro de um transtorno de aprendizagem. Esses sintomas, você consegue reconhecer de acordo com nível de sofrimento. Gente, um transtorno de aprendizagem, ele abala a criança, ele abala a família, ele abala o tio que mora longe, a avó que mora perto, enfim, todo mundo acaba mergulhando num nível de sofrimento quase que sem fim. Tem pai que fala assim, Carla, eu já fiz de tudo, eu já levei isso, eu já fiz aquilo e tal, nananã, já bati, já castiguei. Tem pai que fala assim para mim, eu já deixei de castigo, eu já dei umas palmadas, mas não adianta, ele não aprende. Gente, você acha que criança gosta de apanhar, criança gosta de ficar de castigo, criança gosta de ser limitada? Claro que não. Se essa criança, por mais que você faça alguma coisa para ela, e essa criança, ela esteja na mesma, quer dizer que tem algo ali que precisa ser investigado, tá? E um transtorno de aprendizagem, ele oferece também a descontinuidade na aprendizagem. O tempo vai passando, essa criança vai passando, e a dificuldade e o transtorno, ele continua presente. E não é uma dificuldade que você sanou ali e passou. Não, tá? Então, quando é um transtorno de aprendizagem, você precisa ter um ensino específico. Não é de qualquer jeito que se ensina uma criança com transtorno. Você precisa criar estratégias para consolidar uma aprendizagem. Dá muito mais trabalho. E esses transtornos variam segundo o grau, tipo, característica, leitura, escrita e matemática. São os transtornos mais presentes, tá? Dentro da leitura, da escrita e da matemática. Aí vai a descalculia, a dislexia, vai a desortografia, todos esses transtornos aí também são caracterizados, a descalculia, né? São caracterizados como transtorno de aprendizagem e que requer um ensino específico. Gente, pelo amor de Deus, nada de criança na sala de aula não sendo atendida dentro disso, tá certo? Às vezes uma criança ela sofreu um acidente, ou ela nasceu, ou quer ver um outro exemplo? A mãe, ela usou drogas na gestação, ela tomou uma bebida alcoólica enquanto gerava, enfim, fumava, enfim.
essa criança ela vai nascer com algum nível de transtorno, sim, de aprendizagem, tá? Ela vai nascer. Uma criança que nasceu que nasceu em sofrimento, por exemplo, uma criança que tem um histórico genético na família de, sei lá, depressão, o pai é TDAH, a criança vai nascer TDAH. Não tem como escapar, é genético. Às vezes, a mãe tem uma incompatibilidade sanguínea, vai trazer algum tipo de alteração neurológica nessa criança. E isso pode ser um transtorno, pode gerar um transtorno, sim, de aprendizagem também, tá? Assim como associado a um outro nível patológico também. Vamos lá. O que fazer quando surge suspeita de um transtorno de aprendizagem? Eu estou terminando, tá, gente? O que fazer quando surge suspeita de um transtorno de aprendizagem? Os professores e os pais e a escola, tá, devem conversar abertamente quando tem suspeita de transtorno de aprendizagem. Pelo amor de Deus, não deixa para o final do ano, não. Se você já começou a observar que essa criança não está caminhando, você já usou estratégia, você já fez, o pai já fez e todo mundo já fez alguma coisa e nada sai do lugar, pede uma avaliação psicopedagógica dessa criança, não encaminha direto para o médico, não, gente. Manda para o psicopedagogo, porque o psicopedagogo, ele trabalha com aprendizagem. Então, ele tem ferramentas para avaliar e encaminhar depois para um fonoaudiólogo, ele tem ferramentas para encaminhar para um psicólogo, e aí, depois disso, ele vai encaminhar para o médico com o relatório de todos os profissionais necessários e com os relatórios, para que o médico possa chegar a uma determinação se é um transtorno, se não é, com base na avaliação que foi feita. Então, não deixe de conversar com a família sobre isso. Outra coisa, avalie o desempenho da criança. Sempre. Vai observando, não, usou essa estratégia, deu certo. Ah, não, mas persistiu. É sempre assim, não, mas persistiu. Persiste, tá? Vai lá ver que pode ter algum nível de transtorno. E assim que você avaliar, enquanto professor, tá? Envolva a todos para que se comprometam com a evolução dessa criança. Então, o terapeuta vai estar lá com essa criança, ele vai estar com a família, ele vai estar com a escola, e todos juntos vamos traçar estratégias para criar condições de aprendizagem, adaptar currículo se for necessário. Isso já está previsto, tá, gente? Pela LDB. Então, tem gente que fica esperando o laudo para que tudo aconteça. Gente, se você percebe que essa criança tem um nível de dificuldade, que na verdade não é dificuldade, já passou do nível de dificuldade, você fala, poxa, ele pode ser um transtorno, mas você não precisa diagnosticar para fazer alguma coisa, tá? Você pode criar estratégias para que essa criança evolua nessa aprendizagem. Não é porque ele tem um transtorno que ele nunca vai aprender, ele vai aprender, só que o tempo dele é diferente dos outros. O que para um é muito lógico, para ele vai demorar mais tempo e está tudo certo. Só que nós precisamos respeitar o tempo de acomodação dessa criança. Por exemplo, se ele tem um transtorno de leitura e de escrita, quer dizer que ele nunca vai aprender a ler e escrever? Não, ele vai aprender sim, mas num tempo diferente. Tá? Não é porque essa criança ficou o ano inteiro, você fez de tudo, ela não aprendeu a ler e escrever, que você vai retê-la, tá? Não, para e pensa. Poxa, ela tem um cognitivo mega preservado, essa criança dá resposta oral e tal, ela pode ter um transtorno de leitura e escrita. E por que ela não pode ser avaliada de outra forma no nível de aprendizagem dela? Ok? Então, tudo isso nós precisamos entender a forma de avaliar, a forma de olhar, tá certo? Agora, como os pais e professores podem ajudar? Diminuindo a ansiedade dessa criança, fazendo as cobranças que não sejam umas cobranças além daquilo que a criança possa dar. Entendam assim, gente, essa criança, se ela tem um transtorno de aprendizagem, ou se você percebe que pode ser um transtorno de aprendizagem, tenta trabalhar mais no emocional dessa criança para o sentimento de competência dela. Não, você pode aprender assim, você pode me dar resposta assim, nossa, que legal, valoriza ele.
Agora, tem professor e pai que exige muito, muito, muito mais porque não entende isso. Isso pode gerar um nível de ansiedade, uma questão emocional muito, muito difícil de ser resgatada, tá? Então, ó, procure mais informações, atualização em fontes confiáveis. Não saiam digitando no Google sobre o que você observou, porque você pode dar com os burros na água e você pode ainda atrapalhar esse processo. Pelo amor de Deus, professor, não fala para o pai nome de transtorno. Se você não, se não foi o médico que falou, você pode até saber para você, mas você de maneira nenhuma pode falar, você pode citar as características que você observa e dizer assim, olha, por causa disso, 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 toma aqui o relatório e busca um profissional para avaliar melhor o seu filho, tá? E aí você não se expõe, tá? Mas você, ao mesmo tempo, orienta. Então, você precisa buscar informações seguras. E, como eu já falei, trabalhar na autoestima dessa criança, isso é muito importante. Eliminar a hostilidade e a incompreensão do meio, porque pode ser, gente, que pode ser que não pareça, mas as próprias crianças, elas são muito cruéis com elas mesmas, né? Então, assim, se tem um coleguinha que não aprende direito, nossa, ele é taxado como um burro, né? Eles soltam piadinhas. Então, trabalha essa inclusão ali também, e a empatia, vamos ajudar o outro, olha, eu vou explicar dessa maneira, porque pode ser que tenha alguém que não tenha entendido, não precisa dizer que é a criança, não precisa expor a criança a isso, né? Então, assim, por quê? Quando a gente envolve o meio, eles colaboram para o desenvolvimento dessa criança, tá? E uma criança com transtorno de aprendizagem, você não pode exigir dela o mesmo nível como eu posso dizer, a mesma quantidade de tarefas, por exemplo, que uma criança que não tem transtorno. Então, ó, uma criança que tem um transtorno de aprendizagem, você precisa adaptar tudo para que ela possa ser atendida naquilo. Então, ó, se ela não escreve, você faz os registros orais, o oral com ela da aprendizagem dela. Ela tem aprendizagem, só que ela tem dificuldade na escrita. Ela tem dificuldade de perceber uma contagem, de criar uma contagem de memória. Por que não oferecer um estímulo concreto para que ela possa alcançar isso? Ou o uso da calculadora, enfim, algo que possa trazer para a criança uma solução para que ela precisa. Tá? E você precisa respeitar o tempo dessa criança. Ela vai aprender como todas as outras, mas o tempo dela é diferente do seu e é diferente dos outros, porque ela é diferente, tá? E avaliar sempre qualitativamente, gente, mais uma vez, sempre qualitativamente, porque os fatores qualitativos sobrepõem aos quantitativos, isso está lá na LDB também. Tem muito professor que adora canetar criança. Gente, eu já briguei por criança, tá? E brigo o tempo que for necessário. Porque tinha uma criança que tinha um distúrbio de escrita, de leitura e de escrita. Ele escrevia com trocas de surdas e sonoras, só que ele me deu todas as respostas nas provas, todas. Só que ele trocava F com V, T com D, M com N. Ele não tinha um diagnóstico fechado, mas ele estava fazendo acompanhamento. E ele era super inteligente. Só que eu a escola dizia que eu tinha que descontar ponto de ortografia. Só que ele, naquele caso, não era uma ortografia. Esse menino, ele tinha um cognitivo mega preservado, ele tinha aprendido tudo, ele teve autonomia para fazer a prova, ele só escreveu com troca. Porque ele falava desse jeito, falava trocando, escrevia trocando. Então, além de um distúrbio de leitura e escrita, ele também tinha uma questão fonológica, né? Para ser tratado com fonoaudiólogo ali. Então, como que eu vou dizer para essa criança que ela errou? Se, na verdade, ela só escreveu com troca, mas a resposta foi certa. Então, eu estou avaliando qualitativamente. Isso precisa estar bem entendido, tá? Então, assim, se for preciso, brigue pelo seu aluno mesmo. Porque, assim, ele precisa ser resgatado,
tá? Não estou dizendo para você passar a mão na cabeça dessa criança, não, tá, gente? Mostra o erro, faça a intervenção necessária, mas não deixe de compreender que aquilo ali não faz porque ele não quer, porque ele tem preguiça, porque ele não quer nada, tá? Então, adapta o que for necessário para que essa criança seja alcançada, o que for necessário. A sua prática, a forma da comunicação, a forma da elaboração, tá? Não é para você dar de bandeja para essa criança, não, mas dá para ela de modo que ela possa ter condições de criar uma autonomia e alcançar isso, tá certo? Gente, é isso aí, tá? Então, entenderam a forma como vocês podem ajudar? Então, parem de tratar dificuldade como transtorno e transtorno como dificuldade. Cada coisa está no seu lugar, tá bom? E existe uma coisa que eu acredito muito que eu quero mostrar para vocês agora, que o ser humano, ele é modificável. Vou falar de novo. O ser humano, ele é modificável. E por que eu coloquei essas borboletas aí? Gente, porque a borboleta, ela passa pelo que for, tá? A lagarta passa pelo que for para chegar no estágio de borboleta, ok? Então, você também pode ser modificado, e a criança que você estimula, seja ela em casa, no consultório, na sala de aula, também pode ser modificada. Quem disse isso foi Ruven Forstein, porque ele acredita muito, né? Eu digo acredita porque isso ainda está vivo por aí, por mais que ele não esteja entre nós. Mas nós temos que entender que o ser humano, ele é modificável. Nós não podemos perder isso de vista. Então, não há sentença. Não é só porque essa criança tem um transtorno para aprender que eu não vou ensinar para ela. Tá certo? Pensa assim, ele vai aprender. Vai aprender. E é o seu compromisso, ainda que seja mínima a aprendizagem que ele teve aos seus olhos, mas você não sabe que o impacto que você produziu no cérebro dessa criança, você mudou a estrutura dela. Tá certo? E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, uma mensagem de modificação. Então, assim como você pode se modificar, a sua criança também pode se modificar com o estímulo que você dá para ela. Tá certo, gente? E tem uma outra frase de Forrest que fala assim, que os cromossomos não têm a última palavra. Ainda que tenha um nível de síndrome, transtorno neurológico, o que for, atraso cognitivo, o que for, gente, essa criança pode aprender, ela pode aprender, tá? Eu acredito muito no ser humano, eu acredito muito e que nós podemos fazer isso, tá? Eu quero te pedir uma coisa antes da gente terminar. Tira um print agora dessa tela aí que você está vendo. Eu vou esperar você tirar um print para e publica lá no Instagram, no Facebook, me marca, colocando lá o que você achou dessa aula. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Tchau, tchau, pessoal.